diz, só o 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Talvez a sua tradução está um pouquinho diferente. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Esse também deve andar como ele andou. Eu humildemente coloquei o nome dessa palavra de parecidos com ele. Amém? Parecidos com ele? É o foco? É o alvo? Parecidos com ele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Vamos repetir? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É fácil andar? É fácil andar? Ajuda nós, hein, Rui? Tá combinado já, né? É fácil andar como Jesus andou? Não só um Jesus de um filme que talvez você assistiu, mas o Jesus bíblico. Andar como Jesus andou. Se você diz que permanece nele, que está nele, que ama ele, que segue ele, que ele é o seu Deus, você deve andar como ele andou. E pensando nisso, irmãos, como que Jesus andou? Há 2000 anos atrás, 30 anos ele tinha, assumiu seu ministério, começou seu ministério, para a gente entender, 3 anos e meio ele andou, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo o bem, libertando os oprimidos, os cativos. O nosso Jesus andou aqui. O Mauro e a Mônica tiveram o prazer de ir lá em Israel e viram aonde foi os trajetos, alguns trajetos, Getsemane, dentre outros ali. Eu tenho vontade de ir também, um sonho, mas isso não me impede que eu entenda biblicamente como que o meu Jesus andou, como que o nosso Jesus andou aqui na terra, a ponto que eu possa imitá-lo, como que eu posso me parecer com ele. E assim, eu precisava de um personagem bíblico, eu precisava de alguém que pudesse trazer um esboço aqui, explanar para nós de forma simples, de forma rápida, de forma profunda, como que eu devo me comportar, como que eu devo andar como esse Jesus. E eu achei um personagem bem interessante. Vocês vão gostar dele. É Atos capítulo 6. Só voltar a sua Bíblia algumas páginas aí. Atos capítulo 6. Livro de Atos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. E é sobre um voluntário, irmãos. Amém? Cadê os voluntários? É sobre um voluntário. Uma pessoa que se dispôs voluntariamente a servir a obra de Deus. Atos capítulo 6. Amém? Amém ou Mevan Academy? Vocês estão... Atos capítulo 6. Em cima, na minha Bíblia, tem um subtítulo, que é a instituição dos diáconos. A gente vai ler esse capítulo todo, são só 15 versículos, mas só para a gente construir algo para caminhar em cima, para que a gente venha entender de fato, realmente, né, com profundidade, o que o Senhor quer falar conosco essa noite. Versículo 1 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa... cheios e de... os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de... e Filipe,
Prócono, Nicanor, Timão, deve ser algum corintiano, né? Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Versículo 8. Estevão, cheio de... e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga, chamada libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito, pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir mentiras contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque o temos ouvido dizer que Jesus, esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um... Aleluia. Vocês podem orar por mim? Fazer uma oração bem... daquele jeito, hein, gente? Não esquece minha esposa também, ela está boazinha esses dias. Aleluia. Obrigado, Senhor. Jesus, eu te agradeço. Ah, meu Deus, eu te agradeço. Eu não merecia estar aqui, mas o Senhor continua me dando oportunidade, continua insistindo comigo. Obrigado, Senhor. Como as meninas falaram no louvor, não tem nada para oferecer para o Senhor, Deus, que te chame a atenção, e o Senhor ainda insiste comigo, insiste conosco. Temos o prazer, ó Deus, de estar diante da Tua palavra, palavra que custou sangue para chegar até nós, palavra que homens foram esquartejados, torturados para chegar até nós, folhas de papel sim, mas com o poder do Espírito Santo infiltrado por dentro, ó Deus, que tem nos libertado, que tem nos sarado, que tem nos curado, que tem nos transformado. Obrigado, Jesus. Estamos diante da Tua palavra e nós te agradecemos por essa noite, cultuamos ao Senhor. Fala o coração de cada um aqui, ó Deus. Vá até aquele estacionamento, ó Deus, fale com os voluntários, toma eles, ó Deus, com Teu Espírito Santo, Teu doce Espírito. Aqueles que nos assistem pela internet, aqueles que vão assistir depois desse vídeo, Deus, toma a vida de cada um, ó Deus, impacta eles com a Tua palavra, nos leva, nos conduz a ser parecidos com o Senhor, parecidos com o Cristo ressurreto. Aleluia, amém? Irmãos, aqui aqui a igreja estava no seu início, a igreja primitiva, capítulo 1, capítulo 2, muitos sabem a história aqui, todo o contexto. Capítulo 2, o batismo com o Espírito Santo, 120 pessoas reunidas foram cheias do Espírito Santo. Pedro se levanta após isso aí e faz o seu primeiro sermão, depois de estar cheio do Espírito Santo, e várias almas se convertem, várias pessoas se convertem de todos os lugares. A igreja começa a crescer, irmão. Capítulo 4, eles curam um enfermo, um homem que era manco, um homem que era coxo há muitos anos ali, e eles curam esse homem, e todo mundo fica vendo, a igreja toda vê: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Capítulo 3, se eu não me engano, capítulo 8, está lá, gente. Capítulo 5, acontece algo interessante bem na hora da oferta. Pessoas tentam enganar, escondem parte daquilo que eles falavam que iam dar, eles não estavam dando tudo. E foi inaceitável, foi fulminante. Morreram ali na frente das pessoas, na frente dos apóstolos.
Tamanha era o nível de santidade daquele momento, daquele tempo. Tamanho era o nível da presença do Espírito Santo naquele tempo. Um dia eu me questionei com o Senhor, como que pode assim, aquele tempo acontecer isso? E eu me lembrei na época de Josué, eles entraram ali e conquistaram Jericó e Ai, e um dos homens, Acã, escondeu uma capa babilônica, e eles perderam a guerra. Josué foi lá, o que aconteceu? E Deus falou assim: tem coisa contaminada dentro do arraial, tem coisa contaminada no meio de vocês. Aí deu o endereço, CPF, a placa do carro de Acã, os nomes dos cachorros dele, foram parar lá Josué e alguns homens, e fulminaram aquele homem, aquele povo. Tamanha era a presença de Deus, irmãos. O temor de Deus se estendeu de uma forma, capítulo 5 de Atos. E a igreja começa a crescer, pastor Arlen. Haja cadeira, as coisas boas, as pessoas buscando a Deus, as pessoas sedentas por Deus, os discípulos, os apóstolos sendo usados por Deus, milagres acontecendo, pessoas sendo libertas, a palavra sendo ministrada, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Aquele fogo, irmão, um avivamento ali na igreja primitiva, a igreja novinha, mas a igreja começa a crescer, 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 e logo aparecem alguns pequenos probleminhas. Os judeus que nasceram fora de Israel estavam sendo deixados de lado, na distribuição, as viúvas, na distribuição da cesta básica. E hoje, pegando um gancho nisso aí, foi tão interessante essa semana, como eu disse, leva a cesta básica para um, e o outro está precisando de cesta básica, você leva para outro, aí o outro tá lá enfermo, você leva a cesta básica para outro, você fala, meu Deus, eu falei, olha, já estamos igual, né? Não pode esquecer de ninguém, das viúvas, não pode esquecer de ninguém, e eles não estavam dando conta, irmão. Tinha que expulsar um demônio ali, tinha que curar um enfermo ali, tinha que entregar uma cesta básica para uma viúva, tinha que fazer uma visita, as pessoas querendo visita, querendo tomar café com os apóstolos, e tinha que distribuir cesta básica para o povo. Estou contextualizando aqui, amém? Eles não conseguiam servir as mesas, não conseguiam fazer atendimentos, não conseguiam fazer as ministrações, não conseguiam, era tanta gente que estava chegando. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas como que administra isso? Então, escolham 7 homens de boa reputação, pessoas que sejam voluntárias, que sejam dispostas a servir a obra. Glória a Deus, irmão, por esse coração voluntário. E tem vaga, viu, gente? tem vaga aí. Essas pessoas que estavam aqui nesse retiro são os voluntários da casa. Alguns são de camiseta preta, outros estão paisando mesmo. Essas pessoas, elas chegam aqui aproximadamente 6 horas ou até antes disso, e vão embora depois. Quando a igreja fecha, eles fecham a igreja. Então eles ficam em pé aproximadamente umas 3 horas, e fazem isso sorrindo, com o maior prazer. Isso é um espírito voluntário. Procura o EG e a Sinara, né, EG e a Sinara? Cadê o EG? Você procura o EG, que é rapaz de camiseta branca que estava aqui. Se você quiser se voluntariar, fica à vontade, tem vaga, irmão. E eles acharam esses 7 homens. E eu, meditando nesse texto aqui, esse homem aqui, ele é destacado de uma ênfase aqui. Estevão, homem de boa reputação, homem cheio de fé do Espírito Santo. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, vírgula. Filipe, que também fez mais para frente, não sei qual é dos capítulos, está aqui, né, gente? Mais para frente ele faz um regaço lá em Samaria, expulsa demônios, enfim, converte praticamente a cidade toda, ó, um homem. Mas aqui é uma ênfase para Estevão, um homem comum. Só que esse homem se aproximou tanto do Espírito Santo, que ele se tornou um homem incomum. Ele pegou fogo, irmão. Ele entrou em chamas. A gente não vai ler o capítulo 7, mas todo o capítulo 7 é uma simples pregação de Estevão. É a pregação no Novo Testamento com mais citações do Velho Testamento. Sermão mais profundo que esse, só o de Jesus, que é dos
E ele falando, ele discorre toda a Bíblia, todo Abraão ali, Moisés. Eu falei, meu Deus, que homem de Deus. E detalhe, ele está falando isso na frente de pessoas que estão ameaçando ele. Pessoas que mentiram, não acharam nada para acusar ele. Já pensou já chegar ao ponto, irmãos? E eu creio que muitas pessoas aqui são assim, não tem nada do que te acusar. Tem que pagar pessoas para te caluniar. Foi o caso de Estevão. Tiveram que pagar pessoas para inventar mentiras, para caluniar ele, para conseguir levar ele para o sinédrio. Porque eles levam ele para o sinédrio, ali fazendo um julgamento dele. O que esse homem tem? O que esse homem viu? Estevão é levantado como um elemento surpresa. Bem numa crise, vamos dizer assim, discussão entre os discípulos e os 9 discípulos. A primeira crise que a igreja está tendo, os discípulos um reclama de outro, que as viúvas não foram servidas nas mesas das viúvas deles, os helenitas, e outro foi deixado de lado, isso e aquilo, e eles escolhem esses homens bem nos momentos de dificuldade, irmão. Deus tem os seus elementos surpresas, homens do anonimato, homens ocultos ali, homens escondidos talvez, nem era tão conhecido, mas Deus escolhe ele. E a boa reputação desse homem é puxada a ficha dele. E ele é selecionado ali como um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Todos preencheram os requisitos. Havia requisitos ali. Todos preencheram os requisitos, 7. Mas Estevão tinha algo a mais. Repete comigo, Estevão tinha algo a mais. Estevão tinha algo a mais. O que ele tinha? A Bíblia diz que ele tinha uma boa reputação, porque fazia parte do requisito. No 1 Timóteo, quando Paulo, que ele está aqui também, ele é personagem aqui desse trecho, viu? Aqui ele é Saulo, mas em 1 Timóteo, ele já muitos anos depois, como apóstolo Paulo, ele faz alguns requisitos para que bispos, diáconos fossem escolhidos. Como que ia ser selecionado esse povo? E ele escolhe, irmãos, dentre os tópicos que ele cita ali, entre bispos e diáconos, se tirarmos os repetidos, são 16 pontos que um homem de Deus tinha que ter para ser um bispo ou um diácono. 16 pontos. Só um se tratava de habilidade, que seja apto para ensinar. As outras 15 são traços de caráter. As outras 15 características são traços de caráter. Homens de boa reputação, homens que governem bem a sua casa. Isso lá em 1 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 12. Esse homem era de boa reputação, irmãos. O que eu acho interessante é que aqui diz que ele era cheio do Espírito Santo. Amém? Cheio de sabedoria. Estevão era cheio de fé, Estevão era cheio de graça, Estevão era cheio de poder, e aqui não diz, mas um capítulo só para ele. Estevão era cheio da palavra de Deus, Estevão era cheio de humildade, porque um homem com todas as características, ele vai servir mesa, irmãos, não tem problema nenhum, ele vai servir mesas. Não, tem um problema aqui, eu estou aqui. Quais são as viúvas, por favor? Eu vou distribuir a alimentação das viúvas. A humildade desse homem, irmãos. A Bíblia diz que eles olharam para ele e eles viram o quê? O rosto de um anjo. Um homem cheio de humildade. E um homem cheio de amor. Você vai entender por quê. Isso aqui não está escrito aqui, mas pelo contexto ali você vê. Um homem cheio de amor. E mesmo assim, com todas essas características, eu queria ressaltar aqui só essa primeira exigência, que é uma boa reputação. Ele é cheio de tantas coisas, um homem cheio de Deus, inquestionável, um homem pleno. Estevão aqui representa um homem completo, na presença de Deus. É o primeiro mártir. Nós não lemos aqui, mas nós vamos entender daqui a pouco. Esse homem foi morto, aqui, agora, depois da pregação dele. Pensa, pastor, que palavra. Lá fora tem o quê? Pedras. Esse homem é morto na primeira pregação dele perante as pessoas, apedrejado,
arrastado na frente do sinédrio, sentenciam ele, julgam ele, levam ele para fora da cidade e apedrejam ele. Mas o primeiro critério que é exigido aqui é um homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo, irmão. Isso é de Deus, isso é com Deus. Cheio da sabedoria do alto, isso é com Deus. Cheio da graça, isso é com Deus. Cheio do poder, isso é com Deus. Cheio do amor, ágape, isso é com Deus. Agora, a reputação, meu, significa uma vida bem administrada por mim e por você. Faz sentido? Reputação é uma vida bem administrada, bem organizada. Eu sei que não é fácil. Quantas pessoas que eu conheço, irmãos, quantos homens de Deus, e eu não estou fora disso. Me organizei, Senhor me dá direção, me ensina a organizar minha vida. Porque quantos homens e mulheres de Deus poderiam estar rompendo muito, mas não conseguem administrar a sua vida. E com isso tem algumas demandas, tem algumas dívidas, tem algum problema financeiro, algum nome sujo na praça, alguma coisa, e não podem, porque tem algo pendente, tem que trabalhar. Eu tive um momento que eu trabalhei muito para construir algo até o que eu queria, coloquei um limite nas minhas finanças, para depois eu ficar mais livre, mais leve, sem aquilo me perturbar. As pessoas estão trocando de carro, mas eu não estou, é isso que eu quero. As pessoas estão fluindo nos empregos, mas não é isso que eu quero. Eu já coloquei lá meus pés no mundo corporativo, eu sei como é que é, mas não quero. Mas aquele cara que trabalhou com você é gerente, mas eu não quero, eu estou aqui, eu já decidi o que eu quero, eu coloquei limites na minha vida profissional, do que eu queria, e você começa a organizar a sua vida, irmão, e isso te libera para você fluir no demais coisas com Deus. Faz sentido, irmão? Precisamos organizar as nossas vidas. Precisamos organizar, mas hoje não é uma aula de finanças, né, irmão? Mas nós precisamos organizar as nossas vidas. Nesse texto que nós lemos aqui, e o capítulo 7 que a gente não leu, mas a gente vai ler 2 versículos dele, algumas coisas se destacam. Foi aquilo que cativou os meus olhos para meditar nessa palavra e trazer essa palavra essa noite, compartilhar essa palavra essa noite com vocês. Um versículo, umas palavras desse homem, algo que mexeu comigo, mexeu muito, e estamos aqui para compartilhar com os senhores e com as senhoras, e com as senhoritas e com os senhoritos. As últimas palavras desse homem. Estevão, cheio, homem de boa reputação, está ali voluntariando, trabalhando, humilde, e eles pegam ele e arrastam ele, porque incomodou, irmãos. A presença de Deus na vida desse homem incomodou muitas pessoas, e eles arrastaram ele para o sinédrio. O sinédrio era a elite ali dos religiosos da época, e Saulo estava lá, que é o apóstolo Paulo. Após a sua conversão, um dos homens, a maior parte da Bíblia do Novo Testamento foi ele que escreveu, mas aqui não era apóstolo Paulo, aqui era Saulo, e ele estava ali aprovando aquela sentença. E tudo isso que nós lemos aqui, irmãos, e mais para frente é que ele for morto, apedrejado, isso era contra as leis de Roma, porque a lei de Roma exigia um julgamento, assim como foi feito com Jesus. E ele não. Os fariseus, os saduceus ali, os líderes religiosos, pegaram ele, arrastaram ele para fora da cidade. Eles não aguentaram o discurso dele, mas tanto ódio, rangia os dentes deles. Eles não suportavam olhar para aquele homem e ver a aparência de um anjo. Eles não suportaram a ministração e a presença do Espírito Santo na vida daquele homem. E eles apedrejaram ele, irmão. A Bíblia diz que eles tiraram as suas vestes e colocaram aos pés de Saulo, e Saulo consentiu. Tem até uma tradução que diz aplaudiu, aprovou essa sentença. Eles levaram Estevão para fora da cidade e apedrejaram ele. Sabe por que eles tiraram as vestes dele? As vestes longas, tipo aqueles filmes que a gente assiste, de antigamente, de Jesus ali, do Paixão de Cristo. Tiraram porque o crime era blasfêmia. O crime era sentenciado com pedras grandes. Então eles tiraram as roupas para não atrapalhar o apedrejamento, e colocaram aos pés de Saulo. Pastor Pedro, não é a roupa de Estevão que eles colocaram? Não. Atos capítulo 22, Paulo fala isso.
Ele fala assim: aqueles que mataram, apedrejado, Estevão, eu guardei as roupas deles. Atos capítulo 22, versículo 20, se não me engano. Então aquelas roupas eram deles, tiraram as roupas, não atrapalharam que jogassem as pedras. Eu não sei se você já viu algum vídeo, uma vez eu vi, comecei a ver, mas não aguentei. É muito forte. A morte muito de apedrejamento de cristãos. Eu sigo, né, o Ministério Portas Abertas até hoje, e o apedrejamento de um cristão. Às vezes você já ouviu falar alguma coisa, né, nesses países onde há muita perseguição, e a morte é por apedrejamento, ou de outra forma lá, mas muitas vezes eles usam isso, apedrejamento. Irmãos, demora. E esse homem foi apedrejado, vivo. Olha as últimas palavras dele. Atos, capítulo 7, versículo 59. Se você puder colocar aí, Raquel. Atos, capítulo 7, versículo 59. De todas as coisas que me chamaram mais atenção, os milagres, sim, glória a Deus, irmãos, glória a Deus. Como eu sou apaixonado em milagres, curas, como a gente se edifica ao ver testemunhos, aqui estamos vendo. Mas quando eu vi esse texto, que me chamou a atenção, mais me chamou a atenção, irmãos, foi essas últimas palavras desse homem. Um homem usado ali para curar as pessoas, para libertar as pessoas, mas as últimas palavras dele, olha só, Atos capítulo 7, versículo 59 diz assim: e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Não lhes imputes esses pecados, não os culpe por isso. E adormeceu, morreu. Senhor Jesus, não os culpe por esse pecado. Irmão, isso aí mexeu comigo. Ele pareceu com Jesus, muito parecido com a morte de Jesus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevão falou: Senhor Jesus, não os culpe por isso. Eles estão me machucando, eles estão me matando, eles estão me ferindo, mas não põe isso na conta deles. Quando tiver o julgamento, tira isso, não culpe eles por isso, eu perdoo eles, está tudo bem. Não está escrito isso, mas vocês estão me entendendo, amém? Está tudo bem. Irmãos, ele subiu muita régua. A régua subiu aqui, irmãos. Estava, ser crente, ser cristão e tal, Pai do Senhor, aleluia, mas ele subiu muita régua, irmãos. Estão entendendo? O nível de se parecer com Jesus, a régua subiu, o padrão subiu, o nível subiu. E eu falei: o que esse homem viu? O que esse homem tem? E uma pergunta que mexeu comigo, irmãos: que realidade, que distância que eu estou dessa realidade? Qual a distância que eu estou dessa realidade? Até quanto eu sou parecido com esse Jesus? Porque até então os apóstolos estavam ali. Judas tirou a sua vida, escolheram Matias, 12, show, os milagres estão acontecendo, as pessoas estão se convertendo, a igreja está crescendo, os discípulos estão aumentando, né? Teve um probleminha ali com as viúvas, mas está tudo resolvido, levantaram os voluntários, glória a Deus pelos voluntários, os diáconos, já resolveram tudo. Mas de repente esse homem começa a discursar, começa a falar com poder, com sabedoria, não podiam resistir ao que havia dentro desse homem, e aquilo que ele liberava, a unção que ele liberava, começou a irritar pessoas, começou a mexer com pessoas. Um se converte, os outros querem matá-lo, arrastam ele para fora da cidade, irmão. E esse homem diz uma das coisas mais maravilhosas que eu já li também: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé
à direita de Deus. Foi versículos acima, eles arrastando ele, empurrando ele para ser morto lá fora da cidade, e ele fala assim: eu estou vendo os céus abertos, e o Filho de Deus está em pé, do lado do Senhor. Irmão, quando eu vejo isso, é a única vez que Jesus está em pé. Isso sou eu, com a minha mente fértil, e o Senhor me permita entrar, entender, desfrutar disso aqui. Por que o Senhor ficou de pé? O que te moveu a isso? Foi o que estava acontecendo, a vida desse homem, o que te atraiu? Irmãos, eu imagino ele, os céus abrindo. Olha lá, Pai, olha lá o que Ele está fazendo por nós. O Espírito Santo dentro desse homem, o Senhor Jesus em pé, ao lado do Deus Pai. Deixa fluir. Os três presenciando Estevão sendo apedrejado, e mais maravilhosamente, os três presenciando ele perdoando os caras que estão apedrejando ele. Isaías 53 diz assim, que ele veria o fruto do seu penoso trabalho. E na hora eu linkei esse texto aqui com esse. Ele veria o fruto do seu penoso trabalho. Qual foi o seu penoso trabalho? A cruz. Esse é o fruto do seu penoso trabalho. Um homem que diz: não, eu não vou me curvar diante desse mundo. Não, eu não vou abrir mão. Se for possível, se eu tiver que morrer apedrejado, que seja. Mas eu não vou abrir mão do que eu conquistei em Cristo aqui. Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, cheio do poder, cheio do amor, cheio da humildade. A régua subiu muito, irmãos. Aí eu vejo esse texto aqui, e eu começo a pensar qual a minha distância dessa realidade, dessa verdade. Aonde eu estou na fila dos parecidos com Jesus? Aonde eu estou na fila dos parecidos com Jesus? Meu Deus. Talvez a pessoa ideal para dizer que eu me pareço com Jesus aqui seria minha esposa. Algumas pessoas brincam: vamos jogar bola, ali no futebol a gente vê se o cara é crente. Você vê se o cara é crente em casa. Essa é amarga de engolir, mas fica doce no estômago. A régua subiu muito aqui, irmãos. A régua subiu. A participação desse personagem bem no início da igreja. Subiu a régua. Subiu muito a régua. Estevão impressiona com a sua postura. Perdoa aquelas pessoas que feriram ele. Perdoa as pessoas que estão matando ele. Perdão, irmãos. Perdão. A gente ainda não entrou, isso aqui é só uma introdução, mas eu preciso passar isso para você. Espero que você esteja entendendo, em nome de Jesus. Perdão, amor, cheio do Espírito Santo, dons e maravilhas. Glória a Deus por isso. Vai acontecer muito. O que está acontecendo, Deus já disse. Mas que o amor de Deus flua em nosso meio. Pessoas curadas no seu coração. Que todo rancor não ache espaço no seu coração, no meu coração. Que todo ódio, que toda maldade não ache espaço em nosso coração. Libera perdão, irmão. Não sei se você já foi apedrejado. Talvez não, é óbvio dessa forma aqui. Mas de uma outra forma ou outra. Talvez já falaram mal de você. Talvez já te traíram. Talvez já te machucaram. Talvez já te magoaram. Perdoe, irmãos. A régua subiu. Para começar, nem eu mereci o perdão e ele nos perdoou. Estevão só imitou ele. Estevão só deu sequência na igreja. Estevão só foi parecido com ele. O primeiro mártir. Estava tudo assim, Jesus morreu, ressuscitou, batizou com o Espírito Santo. Uau! Agora Estevão morre. E a Bíblia diz que ele é enterrado, irmãos. E eles choram muito. E a Bíblia diz que depois disso aqui, irmãos, depois disso aqui teve uma perseguição. Aqui começou a perseguição. Ele abriu uma janela no mundo espiritual. O céu abriu, as trevas se movimentaram. Vamos matar esses caras. E no meio de tudo aquilo, apedreja ele, vai que ele desiste, vai que ele nega, vai que ele faz alguma coisa, ele perdoa eles. Saulo guardava as roupas dos assassinos de Estevão. Saulo assistiu tudo.
A Bíblia diz que lá em Atos 22, 20, ele presenciou isso aí, e consentiu, aprovou, aplaudiu, assinou. Ele era um representante do Sinédrio, mesmo a Bíblia dizendo que ele era jovem, ele era um representante do Sinédrio legal. Cuida das nossas vestes aí, você representa o Sinédrio, ok? Ok, então, pode apedrejar? Na hora. E daqui a pouco nós temos que perseguir mais cristãos, nós temos que assolar a igreja, que o versículo acima diz, no capítulo 8, assolavam a igreja. Sabe o que é essa palavra no original? Estrangulavam a igreja. Estrangulavam, perseguiam. Quando Saulo se converte, eles têm medo dele, irmãos. E se aquele que perseguia os crentes, e citava o dia que Estevão morreu, o cara que for orar para ele, Ananias, com medo, Senhor, ele falou com o Senhor, Senhor, manda o pastor Arley lá, esse cara aí mata a gente. E esse Saulo, que fez tudo isso, se converteu, irmãos. O primeiro sermão que ele ouviu foi esse aqui. E ele viu Estevão perdoando os agressores dele. Você não tem noção do poder que tem isso. O perdão não é só para te liberar. O perdão não é só para te libertar. Ele vai acontecer algo sobrenatural na nossa volta. E esse mesmo Saulo, que vira apóstolo Paulo, lá em Romanos ele escreve isso. Olha só o que ele escreve. Pelo contrário, irmãos, esse é o mesmo homem que aprovou, amém? Olha o que ele escreve, já apóstolo Paulo, Romanos capítulo 12, versículo 20, ele diz assim: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Vamos lá, meninas, ajuda aí. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Foi exatamente isso, irmão, que Estevão fez com a vida desse homem. Perdoe. Isso é ser parecido com Jesus. Foi exatamente isso, irmãos. Mesmo em meio às pedradas, preste atenção nisso aqui. Mesmo em meio às pedradas, Estevão sabia que o propósito é sempre maior que as feridas. Te feriram? Se você perdoar, vai fazer um estrago maior ainda no mundo. Vai respingar em pessoas próximas a você. Essas pessoas vão olhar para você. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele, com ela? Está se parecendo com Jesus, irmão. Está se parecendo cada vez mais com Jesus. Eu vou repetir isso aqui. Estevão sabia que o propósito é sempre maior que as feridas. Você pode repetir comigo? O propósito é sempre maior que as feridas. O propósito é sempre maior. O propósito é sempre maior que as feridas. Amém? Não há como usar pessoas com feridas. Elas sangram. Não tem como. Precisa cicatrizar, irmão. O sinônimo. O perdão é sinônimo de cicatrizes. O perdão é sinônimo de cicatrizar. Talvez você está pedindo algo para Deus. E Deus está pedindo algo para você. E eu vou dizer para você um negócio. Se Deus está pedindo algo para você, Ele não vai te machucar. Ele não vai te ferir, você não vai perder com Ele. Atenda esse pedido, irmãos. Libera quem tem que liberar, perdoa. É porque você não estava no meu lugar, pastor Pedro, eu sei. Eu também já passei por algumas dificuldades, mas e daí, irmãos? Tem uma mentalidade celestial. Nós somos seres eternos, estamos aqui de passagem, somos forasteiros. Isso aqui logo tudo passa. E se você perdoar, sua família vai saber, filhos vai saber, todo mundo vai saber, vai respingar em pessoas, irmãos. Esaú perdoou Jacó. Jacó usurpou, tomou a bênção, a primogenitura, enfim, e tinha até medo do irmão revidar, mandou presentes na frente. Esaú falou assim: não preciso de nada seu, meu irmão, me dá um abraço aqui. Eles se abraçaram. Esaú perdoou Jacó. Só que eles não imaginavam que sabe quem estava ali na cena? Josézinho, França. O Zezinho estava ali, pequenininho. E logo mais na frente, José conta sonhos dele para os irmãos. Os irmãos jogam ele na cisterna, que vendem ele para os midianitas, que vendem para o Egito, que chega lá no Egito, que ele é escravo. Vou falar mais devagar, já sei, vou falar mais devagar.
E o que acontece, irmão? Ele se torna o governador do Egito. E os irmãos de José vão lá pedir comida. E o que José faz? Perdoa eles, resumindo aqui, perdoa. Um irmão perdoando outros irmãos que venderam ele como escravo, jogaram numa cisterna. Um dia ele viu o tio Esaú perdoar o pai dele, Jacó, irmãos. O propósito sempre será maior que as feridas. Eu queria fazer algo aqui com você essa noite. Eu queria fazer uma análise do coração. Tudo isso aqui, irmãos, é uma plataforma para a gente caminhar em cima, para você entender. Uma análise do coração. Eu não sei se você tem esse costume, se você já ouviu isso, se você já fez isso. Mas é bom a gente fazer uma análise do coração, irmãos. Ver se não está peludo. Ver se está tudo certo. Ver se está parecido com Jesus. Ver se está caminhando para um caminho que se pareça com Jesus. O que aconteceu com nossa compaixão? A nossa sensibilidade, a nossa empatia. Eu não vou ler aqui, mas o apóstolo Paulo diz que mesmo apóstolo Paulo, ele diz que os últimos dias, irmãos, seriam dias difíceis. Os homens seriam amantes de si mesmos, egoístas, impecáveis, não iriam perdoar com facilidade, maldosos, iracundos, entre outros, invejosos, fofoqueiros, dentre tantos outros, lá em Timóteo, isso, os últimos dias seriam dias difíceis. Você observa a sensibilidade humana, parece que as pessoas têm mais dó, não tenho nada contra cachorrinho, amo cachorros, tem mais dó de um bicho de estimação do que uma criança, do que um ser humano. A Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que aconteceu com o nosso coração? Está na palavra, os últimos dias, dias difíceis, pessoas traiçoeiras, pessoas maldosas, pessoas que maquinam o mal. Ouvimos, sabemos, conhecemos, mas o coração frio, a indiferença com relação ao próximo, a indiferença em relação com o alheio. Refletindo sobre esse personagem, eu fui levado até a sua fonte, irmãos. Aonde está a fonte? Aonde é a raiz desse comportamento de Estevão? Óbvio, a presença de Deus, tudo, mas aonde é a fonte de tudo, irmãos? O coração desse homem. Todos os atributos da presença do Espírito Santo, graça, sabedoria, unção, poder, sinais, maravilhas, a boa reputação que ele tinha, sim, mas aonde é a fonte de tudo? O coração dele, irmão. O coração desse homem. O coração desse homem era rendido a Deus. E você não vê isso quando as pessoas estão fazendo milagres, entenda bem. Porque a Bíblia diz que muitos fariam isso e aquilo outro, chamariam de Senhor, Senhor, expulsariam demônios, etc. Mas no final de tudo ele iria dizer, não vos conheço. O coração de vocês nunca esteve comigo. E esse homem se levanta e levanta esse padrão nesse nível, irmão. Eu observo a fonte disso tudo, o coração desse homem. E eu vou lá em Provérbios capítulo 4, sobre tudo o que deve guardar. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Vou repetir, sobre tudo o que deve guardar, porque dele procede as fontes da vida. Estevão fez isso, irmão. Não se corrompeu ali, mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo ilegal, mesmo sendo injusto, mesmo sendo covarde. Ele não mandou eles parar, não reivindicou nada, morreu, perdoou quem o matou. O coração desse homem, irmão, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o seu coração. Isso é um alerta que a Bíblia diz. É como se você tivesse não estou com o celular aqui, mas está aqui, é seu. Mas presta muita atenção nisso aqui, não deixe ninguém tocar. É bem isso aqui, irmão. Sobre tudo que deve guardar, guarde isso aqui. Não deixa ninguém tocar isso aqui. Não deixa se corromper. Não deixa encostar. É mais ou menos assim, mas se eu te der 100 milhões de reais agora,
E você tem que atravessar Mineiros, chegar lá em frente à pecuária e colocar o dinheiro no chão, no portão. Se você fizer isso, o dinheiro é seu. Detalhe, vários bandidos estão sabendo disso. Se você quer alugar um helicóptero, pode alugar. O que você quiser gastar, 2 milhões, 5 milhões, não interessa. A meta é você sair daqui com 100 milhões e chegar lá com essa mala, independente se você gastou ou não, é você chegar lá, é seu. Entendeu, França? É seu. Nós faríamos de tudo, até carro blindado a gente ia contratar, irmão. Todo mundo, tudo, ia contratar segurança para levar esse dinheiro, para ganhar esse dinheiro. Irmãos, imagina a sua mente. Por que a gente não faz isso com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com o nosso coração? Por que a gente não faz isso? Com o nosso coração. Guarda o seu coração nessa caminhada sua aí. Quantos anos você vai viver? 60, 70, 80 anos? Guarda o seu coração nessa caminhada para que nada penetre, nada infiltre, nenhuma sujeira. Irmãos, a gente tem um zelo com os carros, não tem problema, amém? A gente tem um zelo com o dinheiro, aquele medo dos 25 reais, sumir da poupança, o governo tomar os 25 reais da poupança, né, gente? Morre de medo. Já pensou se a gente cuidasse da nossa mente assim, do nosso coração, assim? Quantas pessoas são tão cuidadosas com as unhas, amém, mulheres? Não tem problema. Quantas pessoas são tão cuidadosas com a sobrancelha? Meu Deus, não tem problema. Quantas pessoas são tão cuidadosas, presta atenção aqui em mim, gente. Quantas pessoas são tão cuidadosas com o cabelo, porque ele é rebelde, mas não cuidam do seu coração, não guardam o seu coração. E a Bíblia diz sobre tudo o que deve guardar, guarda o seu coração. Enquanto eu falava aqui, eu tenho certeza que você fez uma análise no seu coração. Como está o seu coração? Como estão os porteiros do seu coração? Como estão os vigias do seu coração? A hora que você colocar a cabeça no travesseiro, tudo começa a te perturbar, as coisas começam a te incomodar, preocupações, etc e tal, o que vai acontecer, tudo bagunçado. Por quê? Porque nós não guardávamos pelo menos o nosso coração. Agora vamos guardar em nome de Jesus, amém? Guarda o seu pensamento, guarda os seus pensamentos, guarda a sua mente. Não fique em rodas onde só fala maledicência, não fique em rodas onde tem conversa que só destrói, só contamina, só nível baixo. Não faça isso. Guarde a sua mente, coloque porteiros aqui, ó. Ninguém, nada, apenas o Espírito Santo e pessoas de Deus. Guarda a sua mente, irmãos. Como a pornografia tem destruído a mente do cérebro, o cérebro humano. Eu li um livro recentemente, você tem noção dos estragos que isso faz. Isso violenta a sua mente. A sensibilidade, a hipofontabilidade aqui, ó, é a parte onde você fica sensível. As pessoas não são sensíveis que consomem isso, perdem a sensibilidade. Por isso que acontece o que acontece, porque não tem sensibilidade. Pô, essa pessoa não teve. Não, ela foi contaminada. E hoje, pasmem, irmãos, eu tenho que falar isso aqui. O consumo de pornografia entre mulheres é praticamente 50% a 50% com homens. Antigamente a maioria, 100% quase era homens, muito pouco eram mulheres. Hoje 50 a 50. Um consumo fortíssimo, uma das maiores indústrias do mundo, se não a maior. Guarde o seu coração. Amém? Eu queria falar 3 pontos aqui rapidamente, mas eu tenho que falar sobre isso aqui. O que eu faço, pastor Pedro? O que eu faço? O que eu faço? Eu quero me parecer com ele. Se Estevão conseguiu, eu quero me parecer com ele. Eu quero trilhar esse caminho. 3 pontos, irmão. Primeiro ponto, decidir ir na contramão desse mundo. Decidir ir na contramão desse mundo. Na contramão, irmãos. A régua ficou alta, sim. Antigamente no Velho Testamento era só ter e se comportar. Os religiosos interpretaram assim. O Velho Testamento era só ter muita coisa, você era abençoado. Se comportar, de certa forma, você era abençoado. Ter e se comportar. O Novo Testamento, a régua subiu. É ser e fluir. Amém? Vou repetir. No Velho Testamento era ter e se comportar. Quem tinha muitos gado, muito era abençoado. Era visto como uma pessoa de Deus. Quem se comportava como ali, era visto como uma pessoa de Deus. Os fariseus faziam muito isso. No Novo Testamento, a casa caiu. É quem é ser e fluir.
Você é um cristão? Sim, tem que ser e fluir, irmão. Ser e fluir. Não é mais Deus está me abençoando e agora eu venho me comporto com uma ética moral, com uma conduta moral, faz parte. Sim, tem que ser com ordem e decência, sim. Mas é ser e fluir. Ser e fluir aonde você estiver. Seja e flua aonde você estiver. Amém? Seja e flua. Paulo entendeu isso muito bem. Paulo viu ali um homem de Deus. Paulo não tinha visto a morte de Jesus. Paulo não presenciou, não teve contato com Jesus vivo. Mas ele viu esse homem que parecia com ele. Disse, esse cara aí. Quantas vezes Paulo foi apedrejado depois disso? Quantas vezes Paulo foi açoitado, etc, etc. Mas Paulo não se rendia, porque o exemplo, a referência dele, com certeza era Estevão. Um homem de Deus que aguentou. Por que eu não vou suportar? Homens dos quais o mundo não é digno, irmãos. Homens dos quais o mundo não é digno. Ele chacoalhou a igreja ali. A igreja primitiva, toda alegrinha, amém, glória a Deus, é isso. Mas Estevão chacoalhou a igreja, irmão. Estevão chacoalhou Jerusalém, irmãos. Estevão chacoalhou o céu. Em nome de Jesus, chacoalhou o inferno. Esse homem, com o testemunho dele ali, irmão, do tanto que a entrega dele, chacoalhou o mundo espiritual. Vocês estão me entendendo? Homens dos quais o mundo não era digno. Segundo ponto. O primeiro, decidir ir na contramão do mundo perverso. Segundo, ser possuído por esse amor. Ser possuído por esse amor e se tornar parecido com ele. Esse é o segundo ponto, seja possuído por ele. Irmãos, hoje não são os empreendedores que me chamam a atenção. Já estudei bastante sobre isso e corri atrás. Não é o mundo corporativo que me chama a atenção, já me chamou a atenção. Não é o rico que me chama a atenção. Não é o bem-sucedido ali, de uma certa forma, que me chama a atenção. Estou falando de mim, irmãos. Pastor Pedro, quem te chama a atenção? O coração. Hoje o coração das pessoas me chama a atenção. A primeira conversa que eu tive com o pastor Arley e a pastora Nayara foi na casa deles. Eu e a Sol. Cafezinho da hora e tal. Eu me impactei com o coração deles. Olha o coração deles. Mas não sei, cara. Olha o coração deles. Olha o coração. Eu vou contar a história de um homem aqui rapidinho, irmãos. E um dia eu vou te levar para conhecer ele, pastor Arley. Eu levei um outro pastor para conhecer ele, nós íamos de Mato Grosso, passamos em Santa Rita, eu falei, eu quero que você conheça Jesus. O irmão Francisco, piauiense, simples, irmão, simples. Nós passamos lá, entramos em Santa Rita, eu me lembrei mais ou menos onde era a casa dele, foi por Deus nós achar a casa dele, tinha mudado tudo. Chegamos na casa dele, quando nós entramos na casa dele, esse pastor que estava comigo chorou. Que homem de Deus, cara. Que coração é esse? É real. Eu quero esse lugar. Eu quero esse coração, pastor. Eu quero caminhar com pessoas assim. Quero caminhar com o perdido, quero estar perto dos irmãos. Preciso de homens que sejam referência. Homens que tenham um coração entregue. Homens que tenham um coração de Deus, irmão. Homens que perdoam. Homens que amam. Homens que são desprendidos disso aqui. Isso aqui já não me atrai mais. Eu nem gosto de ficar falando disso. Entramos na casa desse homem. Irmão, uma casa simples, sem rebocar. Tudo arrumadinho. Do lado aqui uma garagem, mas ele não tinha carro. Ele cercou, Júnior. Ele cercou com um tipo forro assim e fez uma igrejinha. Aí tem aqui onde o cara prega, tem as cadeirinhas aqui onde os ministrantes da palavra de Deus, né, os homens, né, sentam aqui, coisa mais simples, umas 20 pessoas cabem ali. Irmão, você não aguenta a presença de Deus naquele lugar. Entendo o que eu quero dizer. Você chora. Irmão Francisco, esse homem levou uma vez, pastor Arley, 92 pessoas para a igreja. Não. Arrumou 2 ônibus na usina. 92 pessoas, Jonathan. Eu fui pregar numa igreja que ele me chamou, e aí eu não conheci ninguém. E ele disse, se é amigo do pastor, se é amigo do irmão Francisco, pode pregar. Eu estava com camisa listrada, pastor, olha, era uma Assembleia de Deus.
Glória a Deus, tem que respeitar, irmão, todo mundo de terno e gravata. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou subir lá com a camiseta listrada, parecendo o Fred Krueger, aquela camisa, sabe? E graças a Deus, Deus derramou, irmão, me levaram para jantar, queria que eu fosse pregar em outro lugar, tal, enfim. E o irmão Francisco me levou lá. Que homem de Deus, um dia ele emprestou o cartão dele. Nós queríamos apedrejar os caras, velho. Pegaram o cartão dele, estouraram o cartão dele. E eu fui para o meu quarto, nós morávamos no alojamento, falei, meu Deus, que homem inocente. Como que ele empresta o cartão dele para um cara que era cego, o cara não tinha boa procedência, o cara era irmão também, irmãos. Acredita? Ele emprestou o cartão dele, o Espírito Santo falou no meu coração. Pedro, o Francisco só está no lugar errado. Ele só está no lugar errado. Mas é esse coração dele que me atrai. E eu falei, me perdoe, Senhor. Meu coração. Eu quero ser igual ao irmão Francisco. Eu quero ser. Vou te levar lá, pastor Alho, um dia. Que homem de meu Deus. Amém? Seja possuído por esse amor, irmãos. E para encerrar, o último ponto aqui, ia ler mais coisas aqui. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O Saulo, que aprovou a morte de Estevão, escreveu isso aqui. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aleluia. Sede meus imitadores. O Senhor quer compartilhar o coração dele, irmãos. O Senhor quer compartilhar o coração dele conosco. De tal forma, irmão, que até a gente vai ficar impressionado com o que Deus vai fazer na sua vida. Um dia eu acompanhei um rapaz. Preste atenção nisso aqui. Ali eu vi que Deus estava fazendo na minha vida. E eu acompanhei esse rapaz, acompanhava esse rapaz. E um dia o pai dele me cercou na rua e falou assim: deixa meu filho em paz. Quem é você? Fica enchendo meu filho de minhoca. Deixa meu filho em paz. Irmãos, e era um senhor. Eu falei, rapaz, esse cara não sabe o que ele está falando aí. Irmãos, eu fiquei quieto. Ele me excomungou tudo, na rua. Deixa meu filho em paz. E eu estava falando de Jesus para o rapaz. E eu continuei. Aí um belo dia na igreja, eu estava pregando, culto de jovens. E a porta era bem ali. E eu aqui, vocês têm que tomar vergonha na cara. Aquela pregação, né? E aí ele lá de fora, me esperando. O senhor. Falei, meu Deus, agora... Chega até a orei em línguas. Aí eu olhei para ele assim, falei... Tá. Ninguém via ele, só eu. Aí eu vim para cá com o microfone, e ele fez assim, ó. Agora? Aí ele fez assim para mim, eu falei, rapaz, deve estar com uma faca, um trem assim, né? O que esse cara quer, irmãos? Aí eu fiz assim, peraí, todo mundo olhou para lá daí. Aí acabei a pregação, tudo desci lá, ele me esperando, eu digo, né, opa, o senhor tá bom, pai do Senhor? Ele falou assim, só você pode me ajudar, só você pode me ajudar. Meu filho está lá em casa, quebrou o carro todo, já arrumou o lugar de tirar a vida dele, só você pode me ajudar, irmãos. Ele subiu em cima do carro e pulou assim, amassou tudo. Aí a mãe chorando, a namorada chorando, e eu falei, meu Deus, peguei minha motinha e fui lá. De Gênesis a Apocalipse, eu pensando, o que eu vou falar para esse cara, meu Deus? Cheguei lá, o senhor abriu o portão para mim, esse mesmo senhor abriu o portão, entrei lá dentro. Quando eu entrei, o rapaz sorriu para mim, eu falei, cara, o que eu vou falar, meu Deus? O lugar, realmente ele fez o lugar, tudo para tirar a vida dele, o carro todo estourado, a mãe chorando, aquele clima, já ia chamar a polícia, os vizinhos. Eu peguei, vamos andar de moto aí, peguei, coloquei ele na garupa da moto, demos uma volta, desci da moto, fiz uma oração com ele, orei, né, coloquei, estava machucando os pais dele e tal, voltei para lá, ele entrou para dentro, tomou um banho, dormiu. Os pais abriram a casa deles para mim, à vontade, pode ficar à vontade, vem cuidar do meu filho. Eu ia lá, irmão, tinha suco de acerola na mesa, sentava lá, eu ia aceitar Jesus, meu querido, você tem que, né, Jesus é tudo, Jesus é maravilhoso, me libertou, olha só quem eu era. Você lembra ali da Baixada do Zequinha, tinha um Eig, tinha um Elton ali, os caras tudo, né, irmãos, e eles ouvindo, irmão, na parede do lado, se converteram, aceitaram Jesus, foram batizados, foram para a igreja. Um dia eles foram mudar de igreja, eles foram me dar uma satisfação, porque
Eles iam mudar de igreja porque ele era amigo de um pastor e agora ia dar tudo certo, amém, tudo, beleza. Aí eu falei, não precisa me dar satisfação não, glória a Deus. Ele falou, não, você ganhou nós para Jesus, indo lá pregar para o meu filho, nós ficamos ouvindo o que você falava. Irmãos, aí eu vi que Deus tinha mudado meu coração, porque eu teria revidado quando esse cara me esculachou na rua. Vale a pena, irmãos. E o último ponto, queria chamar a equipe do Ministério do Louvor aqui. O último ponto, irmãos. Amém? Decida ir contra a maré e contra esse mundo, na contramão desse mundo, e decida ser possuído também por esse amor e ser parecido com Ele. O terceiro ponto e último, e eu queria, tem como colocar aí, Raquel? É o último texto, Atos capítulo 7, versículo 51, se tiver como colocar. É o último ponto, irmãos, mas eu não posso deixar de falar disso aqui para vocês. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Isso aqui é Estevão falando no discurso dele. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Irmãos, isso aqui é a chave de toda essa ministração. Isso aqui é a chave de toda essa ministração. Eu já tinha tomado banho, já tinha entendido, mas eu fiquei no meu coração, Deus, parece que está faltando um negocinho, falta uma cerejinha no bolo, assim, sabe? E é que eu tomei banho ali para vir para a igreja, veio esse texto. O último ponto, não resista ao Espírito Santo, irmãos. Decida ir contra esse mundo. Decida ser possuído pelo amor de Cristo e se parecer com Ele. E não resista. Isso é Estevão dando essa dica para nós. Não resista ao Espírito Santo. Não resista mais. Olha só. Toda vez que menciona o nome dele, é Estevão cheio do Espírito Santo, cheio de graça, cheio de poder. Estevão. Como ele chegou nesse nível, irmão? A resposta é isso. É que ele não se entregou por partes. Ele se entregou completo. Ele se entregou todo. Por isso que ele foi cheio. Faz sentido? Por isso que a palavra cheio foi muito livre na vida dele. Cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de ousadia, de audácia, de amor, de humildade, cheio de poder. Porque ele se entregou tudo. Sabe qual que é a nossa dificuldade, irmão? Nos entregar tudo. Nós entregamos tudo. Ano passado eu fui com o pastor Arlen no retiro dos pastores. E eu sou assim, irmão. Eu amo esse negócio aqui de vir aqui na frente. Eu amo isso aqui. Eu sei que talvez você, enfim, vem aqui na frente. Eu amo isso, irmãos. Aqui, desde quando eu entrei no Ministério Restaura, vem aqui na frente, estava eu lá. Vem aqui na frente. Até quando o pastor Pedro, ajuda a orar com as pessoas, aí já não pulou a vez, já não dava para ir mais lá na frente. O apóstolo Caio veio ministrar, vem aqui na frente, eu vou lá na frente, deito no chão. Eu sei de onde eu saí, meu irmão. Se Deus tem algo para mim numa noite, eu vou lá. Fomos lá visitar a igreja, o irmão da Sol, que é pastor, lá em Taboão da Serra. Aí um cara foi pregar lá e ele falou o quê? No final do culto? Vem aqui na frente. Aonde que eu estava? Lá na frente, meu Deus falou comigo. Deus pode falar com você aí sim, mas é uma demonstração externa do nível de compromisso. Eu estou externalizando na frente de todo mundo que eu quero um compromisso maior com você, com o Senhor. E as pessoas não me envergonham, nada me envergonha mais. O que me envergonha é ficar sem o Senhor. E lá no retiro de pastores, eu fui lá na frente. Pastor Arlen, fui lá, meu irmão, no corredor, irmãos. No corredor, começou a me tomar a Marvel. E aí eu parei assim, porque todo mundo foi lá para frente, meu Deus. A fila, fiquei lá atrás na fila, mas falei, vai, Senhor, eu não dou conta de ir lá na frente, porque está cheio, mas faz de conta que eu estou lá na frente, fala comigo. Eu não vim aqui à toa, eu quero sair daqui com uma palavra tua, eu preciso de uma palavra tua. Eu disse, eu quero, assim como aqueles homens andavam, e disse Deus a Moisés, e disse Deus a Abraão, e disse Deus a Jacó, e disse Deus, e disse eu quero, e disse Deus para mim, irmãos. Pedro, você ainda não se entregou por completo para mim. Há algumas áreas na sua vida que ainda não são minhas. É como se ele entrasse dentro de uma casa, irmãos. Eu sou a casa. E ele entra dentro da sua casa.
E Ele anda nos corredores, nas lacunas mais profundas da nossa alma. E Ele abre algumas portas. E essa porta que Ele abre, Ele diz assim: é isso que te separa de mim? É isso que você está trocando por mim? É por isso que você não firma compromisso comigo? É isso? Estevão não teve isso, irmãos. E quando Deus falou isso comigo, eu falei: meu Deus, acho que eu comentei com o pastor Ar lá no quarto. Tem algumas reservinhas que eu ainda não entreguei. Tem algumas gavetinhas que eu ainda não entreguei. Não era pecado, irmão. Não era pecadinho, não era isso, pecadinhos ocultos. Não. Eram áreas da minha vida que eu queria governar ainda. Quanto mais você se entrega para Deus, mais Ele vai agir através de você. Quanto mais você se libera, quanto mais você se joga, quanto mais você se abre a esse Deus, ao controle do Espírito Santo, mais Ele vai fluir através de você, mais Ele vai se manifestar através de você. Não resista ao Espírito, irmão. Essa foi a dica que Estevão deu. Não resista mais. Ele falou, faça. Ele direcionou, faça. Ele deu instrução, faça em nome de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se Ele falar com você, faça, cumpra, execute. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Guiados, irmão, entregados para Ele, entregues a Ele, conduzidos por Ele, amém? Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé no nome de Jesus Cristo. Talvez essa seja a noite, irmão, se você romper isso. E eu vou fazer aquele convite para você vir aqui na frente. Não vai ter como, irmão. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, se você quer esse novo coração, é só em Deus, irmão. Esse novo coração é só em Deus. Se você passou, Pedro, eu tenho dificuldade, eu resisto ao Espírito Santo, tenho dificuldade, as coisas não rompem, as coisas não acontecem. Eu queria orar com você essa noite, irmão. Eu queria descer e te dar um abraço, eu queria orar com você, mas se entregue para Ele, não resista ao Espírito Santo, não resista ao que Ele quer fazer na sua vida, e como Ele quer fazer, irmãos, como Ele quer fazer, meu Deus, como Ele quer fazer na sua vida, através de você. Você é livre, em nome de Jesus. Vem aqui, quero orar com você, quero descer embaixo, quero abençoar você. Talvez eu esteja com um pouco de mau hálito, porque eu estava jejuando. Não sei se podia falar isso. Mas deixa eu orar com você, deixa eu abraçar você, a liderança da casa, nossos pastores, você que é líder da casa, vem aqui na frente também, me ajude a abençoar essas vidas, orar por essas pessoas, derramar para essas pessoas, que seu coração seja repleto